Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre a culpa humana e a graça de Deus. Hoje nós vamos ver as causas da culpa, ou seja, o porquê sofremos de culpa, o porquê da culpa. Por quê? Qual é a razão pela qual nós somos assolados pela culpa? É isso que nós vamos caminhar um pouco. O que a palavra de Deus fala ao nosso coração a respeito das causas da culpa? Como que nós podemos tratar essas causas da culpa? Então, nosso primeiro tema é experiências passadas e expectativas irreais. O que a palavra de Deus mostra para nós a respeito disso? Muitas das vezes, queridos, nós queremos viver a nossa vida presente olhando para o passado. Ou seja, eu fico agarrado no passado. As coisas passadas ficaram para trás. Tudo se faz novo. Cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade de escrever uma nova página da nossa história. Então eu não posso ficar preso ao passado ou criar expectativas irreais. Eu tenho que colocar um alvo para a minha vida, um alvo que eu possa alcançar. E depois colocar um outro alvo, e assim um dia de cada vez. Paulo, ele compartilha conosco em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 16, que diz: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus, ele nos garante a vida eterna. Eu fui conquistado, Paulo está dizendo, eu fui conquistado para a vida eterna. Mas para eu alcançar a vida eterna, eu tenho que prosseguir para conquistar. Eu tenho que santificar a minha vida. Eu tenho que deixar do pecado. Então ele continua. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu não alcancei esse alvo ainda, mas, todavia, esquecendo-me das coisas passadas, as coisas antigas ficaram para trás. Eu prossigo, né? Eu prossigo avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, nós não alcançamos a perfeição ainda. Nós estamos nesse caminhar para procurar essa perfeição. Entretanto, eu já tenho que andar de acordo com o que eu já alcancei. Então, se eu melhorei um pouco de ontem para hoje, eu tenho que andar de conformidade. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Ou seja, aperfeiçoando a minha vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. Ele não lança expectativa irreal e ele não está preso ao passado. Em 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação, ou seja, o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, João está dizendo para nós que nós temos que viver a nossa vida com a expectativa real de não ir para o pecado. Mas se nós pecarmos, nós temos Cristo Jesus que nos justifica de todo o pecado, através do seu sacrifício na cruz, pela qual ele pagou para nos remir de todos os nossos pecados. E não somente o nosso, mas o do mundo inteiro. Mas o mundo só vai receber o perdão se crer em Cristo Jesus. Porque o sacrifício dele é suficiente para
pagar ou para perdoar os pecados daqueles que creem. Então, se o mundo quer receber o perdão, tem que crer em Cristo Jesus. Segunda, queridos, inferioridade e pressão social. Em Lucas capítulo 15 fala a história do filho pródigo. O filho mais moço sai, gasta tudo que tem e volta. E quando ele volta, o pai aceita ele de braços abertos e o filho mais velho fica dentro de casa. E ele acha estranho a festa que estava acontecendo na sua casa. Então, o texto diz, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos teus criados e perguntou-lhe, que era aquilo? E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele, o mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então ele se sentiu inferior ao seu irmão. E ele achou muito ruim isso. E ele começou a questionar o pai, fazendo uma pressão no seu pai. Falando assim, olha, o seu filho gastou tudo que era seu, com mulheres da vida, com as noitadas. E o Senhor nunca me deu nada para me alegrar com meus filhos, com meus amigos. Então, você vê, a culpa traz a inferioridade ou pressão social. Terceiro, mau desenvolvimento da consciência. 2 Coríntios 3, 2 a 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Ou seja, há muitas pessoas que vivem ainda no passado. A sua consciência não se desenvolveu a ponto de enxergar a obra de Deus na sua vida. Por isso que ele fala aqui das tábuas de pedra. Ou seja, a lei que foi dada, os 10 mandamentos dados a Moisés na tábua de pedra. Mas Deus agora escreve em nosso coração por meio do sacrifício de Cristo na nossa vida. Ele morreu para nos salvar e nos purificar de todo pecado. Então, a causa da culpa é o mau desenvolvimento da consciência. Nós não conseguimos trazer à memória o que nos pode dar esperança. O que nos pode dar esperança é Cristo Jesus, que escreveu em nossos corações que nós somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, vem de Deus, é dom de Deus. Então, irmãos, o mau desenvolvimento da consciência. Outra causa da culpa, influências sobrenaturais, ou seja, a culpa objetiva teológica. O que vem a ser isso? Isso já vem desde o começo, o pecado, Gênesis 3, 8 a 10, que trouxe a morte, ou seja, a separação entre nós e Deus. O texto diz assim, quando ouviram a voz do Senhor, Adão e Eva, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Olha a culpa aqui. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A culpa teológica faz com que nós possamos querer esconder de Deus, esconder das pessoas, esconder o nosso erro, e assim nos sentirmos culpados cada dia mais e mais. Mas o Espírito Santo, ele vem justamente para tratar isso no nosso coração. Essa culpa teológica. Em João capítulo 16, verso de 8 a 11, diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que Jesus está dizendo aqui? Que o Espírito Santo vem para trabalhar na nossa vida a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque somos pecadores, estamos separados de Deus. Da justiça, ou eu escolho confessar os meus pecados e buscar o perdão de Deus, ou eu vou cair no juízo, porque serei julgado junto com o príncipe deste mundo. Então, a causa da culpa, influências sobrenaturais, ou seja, culpa objetiva teológica. O pecado está enraizado na minha vida e eu preciso ter essa consciência por meio do Espírito Santo. E por último, essas causas podem ser usadas contra nós. Jó, capítulo 1, verso 9 e 11, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás estava jogando Jó contra Deus, jogando Deus contra Jó. Então, muitas das vezes o inimigo, ele usa da culpa para jogar Deus contra nós. E muitas das vezes jogar nós contra Deus. Em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás nos acusa diante de Deus. Tudo quanto nós fazemos de errado, ele aponta: olha lá, olha, está fazendo coisa errada, está pecando, está desobedecendo a tua palavra, desobedecendo os teus mandamentos. Allah não está perdoando como o Senhor ensinou a perdoar. Então Satanás, ele usa tudo contra nós para tentar nos afastar-nos de Deus. E a culpa é uma das formas pela qual ele tenta nos afastar do Senhor. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? As causas da culpa: experiências passadas, expectativas irreais, inferioridade e pressão social, mau desenvolvimento da consciência, influências sobrenaturais do pecado, o agir do Espírito Santo para levar-nos ao arrependimento, para buscarmos o perdão dos nossos pecados. E aprendemos também que o inimigo usa da culpa para nos afastar de Deus, jogando nós contra Deus e Deus contra nós. Mas nós temos que permanecer firmes e inabaláveis na presença do Senhor, buscando e vivendo a sua palavra, orando, buscando o fortalecimento da nossa fé, dia após dia. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos orar assim. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Aplica esta palavra em nosso coração. Que o teu Espírito Santo traga a nossa consciência de quanto nós estamos errados, quanto nós afastamos de ti por causa do pecado. E que possamos buscar o arrependimento pela qual nós somos perdoados, justificados, mediante a fé em Cristo Jesus. Não permita que o inimigo, ó Pai, venha nos afastar de ti, mas que possamos correr para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso único alvo, o alvo que sustenta a nossa vida debaixo da tua vontade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.